Fala pessoal, Júnior Rocha falando. No universo dos super-heróis existem vilões que são ícones, né? Que são inesquecíveis. Eu acho que o Coringa é o maior vilão do Batman, se não o maior vilão de todos os tempos das histórias de herói. Realmente um vilão incrível, né? Uma história fantástica. E essa história que foi contada e vivida pelo Joaquin Phoenix realmente trouxe uma visão muito mais humana do personagem, né? A gente conhece o Coringa como aquele cara que às vezes não deixa nem rastro, não deixa nome, não deixa nada, é simplesmente um louco que é um psicopata, né? Totalmente sem raízes. Mas esse filme trouxe uma visão bem diferente desse Batman do Cavaleiro das Trevas, que era um homem que não tinha nem um nome, né? Nas histórias do Coringa contadas nas HQs, né, o Coringa costuma ter uma origem baseada em algumas coisas que estão sim no filme, mas aquele lance do tonel lá que ele cai dentro e a pele dele fica branca e o cabelo verde, isso aí é totalmente fantasioso, né? Esse Coringa do Joaquin Phoenix é um Coringa totalmente humano, Coringa totalmente real, que poderia acontecer mesmo com qualquer pessoa. É um cara que logo no começo do filme você vê que passa por violência gratuita, né? Ele trabalhando ali como palhaço e uns caras roubam a placa dele, batem nele, agridem ele gratuitamente, né? Uma violência gratuita. Ele que já é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, vive ele com a mulher, com a mãe dele ali, apesar de ele ser um homem de meia idade, e ele tem uma doença que é a risada. A risada para ele é uma doença. Quando ele se sente pressionado, confrontado, a risada vem e soa como uma manifestação daquele estresse. E muitas vezes as pessoas acham que ele está rindo, que ele está debochando da situação, mas na verdade não, ele tá frustrado, tá totalmente pressionado, tá triste, tá nervoso, e aí ele solta aquela gargalhada, né, que é assombrosa, né, assim, de se ouvir. Mas você percebe que era um cara que no começo ele tentava até ser um cara bom, ele tentava até ser um cara legal, queria fazer as pessoas rirem, apesar de se notar claramente desde o começo que ele já tinha algum tipo de transtorno ali, né, e que era um cara com déficit de atenção, que queria atenção, queria ser visto pelas pessoas de alguma forma. Tanto que ele tem uma relação com o stand-up comedy no filme, né? Ele essa é uma das muitas origens que o Coringa tem nos quadrinhos, né? De ser um comediante fracassado, né? Isso é abordado no filme. Ele é sim um comediante que na hora de se apresentar no palco ele fica completamente nervoso e não consegue falar nada, começa a rir, porque essa doença realmente atrapalha a vivência dele em tudo. É uma doença que faz com que ele ria nos piores momentos possíveis, né? Até que ele ganhou uma arma, né, de um dos amigos dele lá no filme, para ele se proteger, para ele se defender por aí, e ele meio que começa a entrar numa viagem louca, porque ele tá sempre meio viajando, assim, imaginando umas coisas, umas cenas, assim, na cabeça dele. E aí ele, ali brincando com aquela arma lá, até dispara sem querer lá no quarto, enfim. E até que ele tem uma apresentação no hospital para crianças, e ele vai lá vestido de palhaço, todo caracterizado para fazer o seu trabalho como palhaço, e aí ele deixa a arma cair no meio das crianças ali. E aí ele é demitido e enfim, isso vai gerar isso já é um pouco de um monte de coisa que já vinha acontecendo na vida dele, algumas revelações, algumas coisas que ele conhece, mas aí isso faz com que ele vá embora, demitido assim no trem, fantasiado de palhaço ainda. E aí nesse trem não tinha ninguém ali no trem, entra uns caras meio estranhos e tinha uma menina sentada. Esses caras começam a mexer com essa menina e ele começa a ficar profundamente incomodado com aquela situação, começa a ficar se sentindo nervoso, e aí ele começa a rir.
Nisso que ele começa a rir, esses caras acham que ele tá debochando, né? E chega, o que você tá rindo, cara? Qual que é a graça e tal? E ele ria, mas ele tentava explicar, eu tenho uma doença. Os caras não quiseram nem saber. Desceram a porrada nele, espancaram ele dentro do trem. Mas aí, meu amigo, ele tava armado. Então ele saca, já apaga os 2 primeiros caras, né? E aí corre atrás do outro que tinha fugido e mata o cara, né? E essa cena do trem, ela é fundamental pro desfecho de todo o filme, porque é aí que o Coringa descobre que ele matando pessoas que seriam pessoas ruins à visão dele, ele não se sentia mal por isso. Ele viu que ele não ficaria mal matando, pelo contrário, ele se sentiu bem. E isso até desencadeia uma reação legal, que é uma dança. Só perdoa aí esse avião aí, porque eu moro pertinho do aeroporto de Guarulhos, né? Enfim, ele desencadeia uma reação que é de fazer uma dança ao som de uns violoncelos, uma coisa bem dark, assim, uma dança toda com muita expressão corporal. E é uma dança que parece que ele está contemplando ter feito aquilo, como se ele se tivesse se sentido muito bem de ter cometido aquele assassinato. E com isso, eu acho que ele começa a sentir que ele gosta disso, que ele é um psicopata, que ele tem esse prazer em fazer isso, né? Ele se sentiu bem, mas a partir disso vai acontecer uma série de traumas com ele, familiares. Enfim, ele vai entrar num poço sem fundo mesmo, assim, um monte de coisas que você percebe que era um cara que tentava ser bom, mas a sociedade foi batendo nele, espancando ele, a vida foi destruindo ele, e ele foi se tornando cada vez pior, um homem completamente sem... Ele se tornou uma pessoa que não tinha mais nada a perder, né? Até que uma série desses atos, inclusive uma apresentação de stand-up que ele faz. E aí, essa apresentação que eu tinha falado antes, que ele não consegue falar nada, que ele ri o tempo todo, um programa de TV, de humor, que ele sempre assiste durante o filme, mostra ele sempre assistindo, exibiu essa imagem dele nesse stand-up como se ele fosse uma piada, e chamou ele para participar do programa, para humilhar ele, para ele ser uma piada mesmo, né? E isso é uma coisa também que mexe com ele de uma forma muito grande. E, enfim, muitas vezes acontecem aí, parte-se por um ato final, que eu não vou contar qual que é esse ato final, vou deixar você assistir o filme, porque vale muito a pena. A imersão na história é muito legal, é muito grande, você realmente consegue entender o que o personagem está vivendo. Mas o final de tudo mostra que o Coringa, ele acaba virando um símbolo, de resistência, um símbolo de contra o sistema, porque os caras que ele matou no trem eram investidores, se eu não me engano, das indústrias Wayne, lá em Gotham City, né? É aquela coisa da galera contra o patriarcado, né? Aquela coisa da galera que é contra o dono do capital, que explora a cidade e tal. E aí ele acaba sendo um símbolo de resistência, um símbolo de contra-ataque contra esse sistema, né? E tem muito essa narrativa do cara que é contra o sistema, mas ele nunca fez isso para ser um cara contra o sistema, né? Ele vira um símbolo porque ele acaba, uma coisa vai ligando a outra, e ele não fez nessa intenção, mas ele acaba sim se tornando um símbolo de resistência contra esse sistema. E, enfim, o filme trata isso com uma forma que realmente você pode precisar ter um pouquinho de entendimento para entender que é um vilão. Você está assistindo um filme de vilão, mas em alguns momentos você vai ficar se perguntando assim, por que você está do lado do vilão, por que você está meio que apoiando o que ele está fazendo, mas a verdade é porque você só está enxergando a narrativa de uma outra forma, né? Você está enxergando a narrativa pela forma pela visão do personagem, e pela visão dele. Ele realmente foi um cara que foi destruído pela vida, pela sociedade, e ele acaba se tornando um psicopata de pior nível, assim. Mas para outras pessoas ele se torna um símbolo, um herói, alguém que enfrentou o sistema, o patriarcado. Então, assim, o filme tem uma mensagem muito
interessante, abre margem sim para uma sequência, tá? Apesar do Bruce Wayne, né, de ser ainda uma criança nesse filme, seria muito simples adaptar para uma sequência. E, enfim, uma obra-prima, um dos grandes filmes de 2019, Joaquin Phoenix, para mim, grandes chances de concorrer a um Oscar, levar o Oscar, porque a atuação dele foi sensacional, incrível, realmente um dos melhores filmes do ano, e tem tudo para ganhar prêmios aí e ficar marcado. E agora, o mais legal é que agora, para mim, né, a gente não tem mais apenas aquela versão definitiva do Coringa lá em Batman Cavaleiro das Trevas. A gente tem uma nova visão do Coringa, essa do Joaquin Phoenix, que traz a origem do personagem como a DC quis contar e acertou em cheio. A DC acertou em cheio, um filmaço. E se continuar assim nessa pegada, lançando esses filmes, principalmente esse universo de vilões do Batman, que é riquíssimo, trazer essa pegada dark, que sempre foi da DC, né? Mas só que agora com essa pegada bem com os vilões mesmo, eu acho que encaixa e fica bonito, a fotografia fica sensacional. Enfim, em muitos momentos do filme eu me sentia lendo uma revista, porque um HQ, né? Porque você vê a forma como a expressão corporal dele, a forma como ele fala, como ele age. A cena que ele tá na escada dançando assim, ó, pra mim era exatamente como se eu estivesse folheando uma HQ do Coringa lá da década de 80. Apesar da história, da origem dele nunca ter sido muito bem explicada nas HQs e apesar desse filme não ter uma história nada a ver com o que era nas HQs, se traz esse lado humano, sombrio, psicótico, psicopata mesmo do Coringa, e não um cara que é apenas um criminoso e que caiu num tonel e ficou com a pele branca, né? Então você tem uma história humanizada que traz um contraste legal numa história que é realista, que poderia acontecer. Enfim, uma trama que se desenrola muito bem, um filme muito legal, vale a pena mesmo assistir. E é isso, espero que você tenha gostado. Fiz um resumo aqui mais ou menos do que eu vi do filme, mas espero que você assista e tire suas conclusões. Coloque aqui nos comentários o que você achou do filme, qual Coringa que você prefere, né? Me segue lá no Instagram e continue aí vendo os vídeos do canal, vídeos de games, alguns vídeos de opinião de vez em quando e alguns unboxings de instrumentos tem aqui também. Enfim, o canal que a gente está em casa, tá bom? Se inscreve, tamo junto e até a próxima.